Então a gente parou aqui, onde nós temos o programa, né? E ele tem a estrutura geral, né, dele, que é pegar o nome do arquivo, carregar ele numa lista de programa, né? E a gente já imprimiu isso, viu que funcionou. Ah, então eu não preciso mais disso aqui. E aí o que eu quero fazer com essa lista de programas? Eu quero passar ele pelo scanning, e nesse scanning a gente vai avaliar qual das linhas de comando são definições de registradores e quais são definições de operações. E aí criar, né, os registradores e os comandos. Primeiramente a gente vai lidar só com registradores por enquanto, tá? Então a gente vai alterar essa função aqui, program scanning, para fazer isso, tá? Que é criar registers, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Pela definição da linguagem, né, tá escrito lá na definição da linguagem, que foi as regras que eu defini para isso funcionar, é que todo programa vai ter pelo menos um registrador no índice 0, né, chamado R0, da minha lista de registradores, certo? Nesse caso aqui, significa que eu boto um zero aqui no começo e pronto. Então, a minha lista de registradores sempre vai começar com o primeiro item, que é indexado em zero, igual a zero, certo? Então, esse aqui é um item zero no índice zero, tá? Então, esse é o padrão. E aí, qualquer registrador, como eu tenho aqui, ó, vai ser a partir do 1, 2, 3 e assim por diante, de forma sequencial, tá? O que mais? Agora eu preciso, né, eu tenho a lista de comandos do programa, né, que é basicamente isso aqui, sem a linha vazia aqui. Então eu preciso identificar qual dessas linhas estão fazendo uma definição de registrador. Uma definição de registrador é quando eu coloco um R no primeiro token, certo? Então eu tenho que aprender a separar, né, uma linha em tokens e verificar se o primeiro token é igual a R. Tá? É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, se eu vim aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um loop, né, em cada linha desse programa. Então, eu venho for line in program, só isso. Tá? E aí, o que eu faço? Eu vou quebrar isso em tokens. Eu chamo isso uma lista de tokens, né? Porque uma linha, né, uma line desse aqui, ó, um line, né, desse, vai ser esse string aqui, né? R espaço 1 espaço 5, tá? Outra linha será R espaço 2 espaço 3. Aqui embaixo, por exemplo, vai ser caractere menos espaço 2 espaço A. Aqui, caractere A espaço 1. Então eu preciso quebrar isso em tokens, né? Aqui a primeira caractere aqui é tokens de operação, segundo tokens identificadores, né, ou de registradores ou de linhas, e alguns têm o terceiro token que é a identificador de linha. Então, para eu quebrar em tokens, eu preciso fazer um line.split e eu vou quebrar, né, esse string em espaços. Pronto. Dessa forma eu já tenho os meus tokens. Simples assim. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso carregar, comparar, na verdade, o primeiro token. Então eu faço assim, aqui, tokens 0, né, que é o primeiro token, se ele for igual a R, significa que ali é um token é uma linha de definição de registrador. Né? E aí o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso garantir que essa linha de tokens ela tem três tokens. Desculpa, essa linha de comando tem três tokens. Certo? Porque toda definição, né, de registrador tem que obedecer isso. Ela tem que ter três. Ela tem que ter o número do registrador, a identificação dela, e o conteúdo do registrador. Certo? Ele sempre vai ser nesse formato. R, X, V. X é o identificador, V é o valor dentro daquele registrador identificado por X. Certo? Então, isso aqui é uma regra. O que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui e perguntar, né? If, aí, veja só. Esse tokens, né? Ele tem que ter três.
Então eu faço len tokens, certo? Lembra que tokens é uma lista, porque ó, quando eu peguei o line, que é um string, e mando ele dar um split no espaço, ele vai transformar isso numa, não o linha, ele vai criar uma lista onde cada item dessa lista são os elementos separados por espaço. Então, né, se for uma linha de comando correta, eu vou ter 3 elementos. Né? Então, se eu tenho 3 elementos, len, né, ou seja, o comprimento de tokens é 3. Certo? Então, ele só vai executar essa linha de comando, né, quer dizer, o que vai ter aqui abaixo, se eu tiver 3 tokens dentro da linha de definição de um registrador. Tá? Então, aí eu dou um pass. Tá? Esse pass aqui vai ser exatamente o que eu vou fazer. O problema é, e se não tiver? Significa que tem um erro na escrita do programa. Então eu preciso avisar, tem um erro na escrita do programa. Então o que eu faço? Eu faço aqui, ó. Se for um else, aqui nesse caso, se não for igual a 3, tem alguma coisa errada. E aí eu posso imprimir uma mensagem de erro. Tá? Vou dar um print e vou dizer erro. Tá? Vou dizer assim, ó, erro. Opa, né? Vou colocar aqui um string, né? Dizendo erro, e aí 2 pontos, por exemplo, e vou dizer o erro. O erro é a definição de tokens, ou a definição de registradores não tem a estrutura correta, certo? Estrutura correta. Ou eu poderia simplesmente falar assim, ó, para não escrever demais, problema, e isso a gente pode fazer erros melhores lá no futuro. Problema na definição de registradores. Isso pelo menos vai me indicar aonde está o erro, né, se tiver algum erro, tá? Só isso. Isso aqui é uma mensagem de erro. Porque todo compilador, todo interpretador tem mensagem de erros, certo? Então esse é o primeiro erro que ele vai identificar. Se quando você tenta definir um registrador, se ele tem pelo menos 3, pelo menos não, se ele tem 3, exatamente 3 tokens na linha do definição de registrador. Agora, aqui no lugar de pass, a gente vai escrever de fato o que ele vai fazer, certo? E aí, tem mais algumas coisas que precisam ser verificadas, certo? Porque eu poderia simplesmente colocar o valor, né? Porque o que importa aqui é pegar esse valor aqui, ó, e colocar na lista de registradores, porque esse é o valor que me interessa, certo? Opa. É esse, o 5 é o que me interessa, o 3 é o que me interessa. Então eu teria que colocar 5 na posição 1 da minha lista e 3 na posição 2 da minha lista. É só isso que eu preciso fazer. Mas antes disso, eu preciso saber o seguinte: se o valor que eu coloquei, né, tanto aqui quanto aqui, são inteiros. Né? Se eu posso converter, obviamente no arquivo texto, isso aqui é um string, mas se eu posso converter essa string para inteiros. Se não for possível isso, a definição de registradores também está errada. Se por acaso eu escrevi, né, R2 é igual a letra E, está errado. Ele não pode continuar o programa dessa forma, certo? Porque ele não sabe o que fazer a não ser álgebra com inteiros. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é usar um try, uma estrutura do try. Try, o que ele vai fazer? Se você nunca usou try, ele vai tentar, né? Ele vai tentar executar um certo comando. Se esse comando não for válido, né, o Python joga um erro e para o teu programa. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele tente. E se ele não conseguir, eu quero que ele me dê um erro, mas não pare o programa. Eu quero lidar com o erro em si, certo? Porque eu não quero que erros de escrita do programa aqui tornem erros do Python. Eu quero que eles tornem erros dessa própria linguagem de programação. É por isso que eu vou fazer o try aqui, certo? E esse try, o que eu vou fazer nesse try? Eu vou tentar converter, né, o token na posição 1, que seria esse aqui, ó, ou esse, certo? Cada linha tem o token da posição 1. Tentar converter ele no inteiro. E depois tentar converter esse também no inteiro. Certo? Então, como é que eu faço? Eu faço x, né? Ou seja, x vai ser o valor, como eu falei, do identificador, do registrador. E vai ser a int de quem? Do token na posição 1, certo? Que é aquela segunda coluna. E eu vou fazer semelhante, só que para a posição 2, e isso vai virar um valor. Certo? Então, por enquanto, eu estou fazendo
para eles ao mesmo tempo. Mas lá na frente, se você quiser ser mais detalhista, você poderia fazer esse try separado. Um para o identificador e um para o valor. Certo? Por enquanto eu vou deixar assim, porque só para economizar aqui tempo e espaço no programa. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Se não der certo, se ele tentar fazer isso, transformar aquela definição em um inteiro e não der certo, eu quero que ele me avise, para eu saber o que fazer com esse erro. E como é que a gente faz isso? Em Python a gente diz assim, ó, except, certo? Ou seja, se não der certo, quando você tentar, e ele aparecer um erro do tipo, né, que é quando você tentar fazer isso, vai aparecer um erro chamado value error, certo? Eu vou já fazer uma demonstração daqui fora desse programa para vocês verem o que eu estou falando. Value error, eu quero que ele mande para mim uma mensagem de erro, né? Então vai ser um print de novo, desse tipo aqui. Só que o erro, problema da definição de registradores. Só que essa aqui já é um erro que eu sei exatamente o que está acontecendo, né? Não é um problema qualquer. O que eu sei aqui é que eu não consigo converter, ó, é impossível converter a string em int, certo? É basicamente isso que está acontecendo. Depois a gente faz uma definição de erro melhor para isso, tá? Mas pelo menos eu já sei onde é que ele vai estar o erro. E vamos dar um exemplo, tá? Se eu pegar, eu já posso rodar esse programa, tá? Se eu rodar esse programa, ele, do jeito que está lá, eu acho que ele não vai dar nenhum erro, né? E também não vai fazer nada. Pronto, finalizou, certo? Agora, para eu testar se ele vai pegar esse erro aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e, por exemplo, chamar o 5 de t. Se eu fizer isso, salvar e tentar executar, né? Viu? Ele pegou o erro. Ele disse, erro, impossível converter string em int. Isso foi um erro que eu criei, certo? Como é que eu sei que eu deveria ter colocado value error aqui? É porque, por exemplo, se eu fizer isso fora, né? Se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, onde está fora do try, e ele não vai pegar esse erro e lidar com ele de forma correta, veja o que vai acontecer. Tokens. Tem que ser 2, né? Porque eu mudei o valor aqui da terceira coluna, né? Que é o 2. Então, se eu rodar aqui, veja só. Agora ele não deu um erro da minha linguagem de programação, ele deu um erro do Python, certo? Porque eu fiz isso fora do try. E aí o que ele diz? Ele diz onde é que está, né, o traceback aqui, ele diz onde é que foi esse programa deu problema, ele disse aqui, ó, na linha 24, tá? E ele disse exatamente aqui, na hora de converter esse tokens 2 em inteiro. Aí ele diz value error. Aí ele diz que não dá, né, para você fazer essa conversão. Então, toda vez que você quiser usar o try except, você faz isso sem o try, vê qual é o erro que dá, e aí você faz um programa que pega esse tipo de erro. Nesse caso aqui é um value error, ok? E aí eu coloco aqui, ó, except value error, aí ele faz para mim de forma silenciosa, sem mostrar um erro do Python. Ele faz um erro que eu defini como erro. Tá bom? Então eu vou tirar isso daqui, certo? E voltar porque era antes, e ele mostra apenas o erro, né, que eu defini. Então eu vou voltar isso aqui para 5. Por exemplo, se eu mudar aqui também, né, ele vai dar um erro semelhante, certo? Impossível converter string em int, tá? Então, voltamos aqui para a situação onde tudo está funcionando, pelo menos até agora, tá bom? O que eu preciso fazer mais, né? Se eu tenho isso aqui e ele passou, né? Se ele conseguiu fazer o x e o v, agora eu preciso colocar esse valor do registro dentro da minha lista de registradores. E aí, a nossa definição, né, lá da definição da linguagem de programação, que está descrita aqui, ó, aqui ela diz o seguinte, que quando eu for definir os registradores, eles vão ser definidos, tá aqui, ó, os registradores devem ser identificados em ordem crescente e sequencial. Por quê? Começando em 1. Porque senão eu não consigo fazer uma correspondência entre o que eu quero, né, que é colocar
o 5 no registrador 1 e o 3 no registrador 2. Tá? Então, para fazer isso, isso tem que ser sequencial e crescente. Tá? Então, como é que eu sei que eu estou adicionando isso de forma sequencial e crescente? É extremamente simples. Como lá na minha lista já tem o 0 e o tamanho da lista é 1, quando eu for colocar o próximo, ele obrigatoriamente tem que ser o índice 1 e a lista tem que ter tamanho 1 para eu colocar o 1, certo? Veja, começa com um item dentro da lista chamado 0 e é o índice 0, mas o tamanho da lista é 1. Então, o próximo vai ser o índice 1 e a lista tem que ter tamanho 1 antes de colocar. Quando eu for colocar o 2, o 1 já está lá e a lista tem tamanho 2. Então, para eu fazer isso de forma correta, basta eu fazer o seguinte, ó. Se, né, o tamanho, né, de registers, né, for exatamente igual ao valor de x, se x for exatamente igual ao valor, né, do tamanho da lista de registradores, significa que eu estou numerando eles de forma sequencial e crescente. Simples assim. E aí o que eu faço? Eu dou um append no meu, na minha lista de registers, né? Registers, que é essa lista aqui, né? Aqui, ela vai receber um append com que valor? Com o valor de V. Tá? Isso significa que ele consegue fazer essa comparação, porque se ele passou por aqui, ó, e por aqui pelo try, sem dar nenhum erro, né? Esse valor aqui é um inteiro, que pode ser comparado com o comprimento de uma lista, e eu posso colocar o valor desse inteiro dentro da lista. Tá bom? Isso é o suficiente para eu definir a minha lista de registradores de forma correta. Tá? Se isso não for verdade, se o x, né, não for igual ao tamanho da lista de registradores, vai dar um erro. Eu deveria, né, mostrar um erro. Então, eu vou ter um erro aqui, um print, né? E esse print vai dar o quê? Vai ser um índice, vai ser um erro na definição dos registradores também, né? Então, eu posso vir aqui dar um copy paste aqui, ó. Só que aqui o erro, né? Qual é o erro aqui? A ordem incorreta na definição dos registradores. Ordem incorreta na definição dos registradores. Ok? Como é que eu testo isso? Né? Vamos testar para ver se está funcionando por enquanto. Funcionou do jeito que está. Não deu nenhum erro. Mas, por exemplo, se eu venho aqui e coloco 3, certo? É ordem crescente, mas não sequencial. Então, ordem incorreta na definição dos registradores. Certo? Se eu coloco aqui, por exemplo, 2 de volta, né? Que era o que estava. Aí ele vem e não dá erro. Eu posso fazer a crescente sequencial, mas não começando em 1. Se eu colocar 3 e 4, é crescente e sequencial. Mas a definição pede que ele seja iniciado em 1. Então, deu ordem correta na definição dos registradores 2 vezes, certo? Então, esse aqui é a maneira como você faz para adicionar. Então, vamos mostrar, né? Vou voltar aqui o programa para o que ele era, que é a versão correta dele, salvar, e vou botar só para ele imprimir os registradores, certo? Então, quando ele começa aqui, ó, né? Vou dar um print, registers, e vou rodar, pronto. Registradores no final do programa vai ser 0, que é padrão, 5, vem daqui, que é o primeiro, que aqui vai ser o segundo da lista, né? E 3, que é o 2 aqui, que vai ser o terceiro da lista. É assim que a gente define registradores.